Oi, gente! Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Não Existe Tentar. Eu sou Caterine Barros, sou host desse podcast e também faço parte da Camelo & Co, que é a agência que viabiliza esse podcast. Estou aqui com meu parceiro de bancada, Saulo Camelo, CEO e fundador da Camelo & Co e também co-host aqui do Não Existe Tentar. Estamos com uma excelente convidada hoje, né, Cadê? Sim. A nossa convidada de hoje é a Mariana Oliveira, ela é gerente de RH da Volkswagen, tem mais de 20 anos aí de experiência na área de desenvolvimento de pessoas, RH, gestão de pessoas, carreiras, já trabalhou aí em International Paper, CPFL, Grupo Brasanitas, Allied, e tá aqui para contar um pouco pra gente da sua história e de como é ser uma pessoa que não tenta, mas faz acontecer. Seja bem-vinda, Mari. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, nesse bate-papo, para compartilhar um pouquinho da experiência, aprender também. E é isso. Eu também tenho o prazer de falar que eu já trabalhei com a Mariana, então também temos aí algumas histórias para contar, alguns projetos juntas. E estou muito feliz de ter você aqui com a gente, Mari. Obrigada pelo convite. Mari, para a gente começar, nossa primeira pergunta. Para você, existe tentar? Uma pergunta bem interessante, né? Quando a gente pensa no tentar, quando a gente tem um objetivo, e o objetivo é nosso, nós somos a primeira, eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar nesse objetivo. Então, não existe tentar, tem que fazer acontecer, né? E aí, quando eu penso na minha carreira, quando eu penso na minha vida, na minha trajetória, tem muitos exemplos relacionados a isso, mas eu acho que tem um que é bem interessante, assim, que foi no meu início da jornada. Eu fazia faculdade, né? Eu tinha 17, 18 anos. Eu estava no meu segundo ano de contábeis, porque eu queria fazer matemática, queria ir para esse lugar de números. Eu também fiz ciências contábeis, não sabia disso. Fiz 1 ano e meio de ciências contábeis e eu tive um problema de saúde. E eu precisei trancar a faculdade durante 7 meses, eu precisei focar nesse tratamento de saúde e eu não tinha mais como voltar na faculdade, porque eu tinha uma bolsa, eu tinha perdido a bolsa, então tinha toda uma questão de como que eu faria para voltar. Mas eu sabia que eu precisava estudar e eu precisava dar um jeito. Então eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer. Então eu prestei vestibular em universidades públicas, e fiz também vestibulinho para curso técnico. E aí foi quando eu entrei no Bento Quirino, que é do Centro Paula Souza, em Campinas, né, que é de onde eu sou, para fazer o técnico e administração. E aí não tinha custo, e aí eu consegui, logo que eu entrei, já consegui um estágio, e eu conseguia fazer o meu dia a dia ali, fazer o meu planejamento de retornar para a faculdade. Então, eu fui para o técnico, aí do técnico eu comecei um estágio, aí eu entrei na CPFL, o meu estágio na CPFL eu entrei como estagiária técnica, depois eu voltei para a faculdade, virei estagiária do ensino superior, e eu até brincava, né, que eu era estagiária sênior, porque eu fiz estágio na CPFL durante 2 anos, depois eu passei pela Brasanitas e eu fui para a International Paper como estagiária, e fiz mais 1 ano e meio. Então, eu brincava que eu era estagiária sênior, né, porque eu já era estagiária há bastante tempo. Mas essa base foi muito importante, assim, para me formar como uma profissional. Tive muitas pessoas, tive sorte de encontrar pessoas maravilhosas, assim, que me ajudaram, que me direcionaram, que me ensinaram. Então, foi o início de carreira bem importante, assim, e eu acho que a mensagem, né, você quer, vai lá e faz, né? Tente por um lado, não deu, vai por outro. E tem um conceito que eu gosto bastante, que é o círculo dourado, Golden Circle, né, do Simon Sinek, que ele fala muito primeiro a gente tem que ter o porquê, depois o como e o quê. Então, para mim, assim, quando eu tenho um objetivo, eu penso muito, mas por quê, né? Qual que é o propósito disso? Porque é esse propósito, é esse objetivo que vai nos impulsionar no momento de alegria, de realização, e também nos suportar no momento de dificuldade. Então, peraí, eu tô com dificuldade, será que eu desisto ou não? Então, ter esse propósito é muito importante pra gente de fato, seguir em frente e continuar tentando. Às vezes não é o mesmo caminho, mas a gente vai por outras rotas, por outras direções, para a gente conseguir fazer e realizar. Sim, e às vezes o porquê é só porque eu quero. Exatamente, né? Exatamente. Às vezes a gente pensa no propósito como algo, nossa, deixa eu elaborar, deixa eu pensar em alguma frase super impactante. Não precisa. É porque eu quero, é porque eu quero realizar, é porque eu sonho, é porque eu amo, é porque, enfim, eu vou me sentir mais realizada. Então, o porquê não é nada muito elaborado, é algo que você sente mesmo. Acho que é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Como a gente se sente em relação àquilo e como a gente vai colocar energia para realização.
daquele objetivo. Muito legal. E continuando, então, falando um pouco sobre a sua carreira, você já entrou aí, acabou indo para na área de RH, né, nesse estágio, e aí você foi se desenvolvendo. Conta um pouco da sua história aí na área de recursos humanos. Sim, é bem engraçado. Eu entrei no RH na área de desenvolvimento de pessoas, né? Então, na CPFL foi a primeira empresa grande assim que eu trabalhei em desenvolvimento de pessoas. E eu falava assim, gente, não tem vaga lá na folha de pagamento, eu quero ver números, eu quero mexer com cálculos, eu gosto de matemática, eu quero voltar a fazer contábeis, né? Ou fazer matemática mesmo. E aí aquele ambiente, assim, de desenvolver as pessoas, de treinar, né? De capacitar as pessoas, de dar as ferramentas que elas precisam para realizar o trabalho e, a partir disso, as pessoas terem condições, trabalhando, tendo essa empregabilidade, ter condições de realizar sonhos dela, da família, né? Então, eu iniciei nessa área e fiquei apaixonada em menos de 3 meses. Eu falei, nossa, melhor área para trabalhar na vida. É essa área que eu quero trabalhar sempre. Então, eu fiquei na CPFL por 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhando com treinamento, com desenvolvimento, com consultoria interna, fazendo atendimento das áreas, né, entendendo as necessidades do negócio. Fiz um movimento para Brasanitas para trabalhar especificamente com treinamento e depois fui para a International Paper, onde era o projeto de startup de uma fábrica. Então, era a primeira fábrica que estava sendo construída fora dos Estados Unidos. Era um projeto acompanhado por muitas pessoas pelo mundo inteiro, estava acompanhando. E éramos eu, como estagiária, e uma analista no RH. A gente não tinha um gerente, nós tínhamos que fazer tudo. Desde fazer a seleção das pessoas para trabalharem na nova fábrica, interna e externa, acompanhar os alunos no Senai, cuidar da recolocação profissional das esposas e maridos também, que estavam se movimentando, mudando de estado. Então, a gente tinha que fazer tudo. E foi bem legal, bem dinâmico, assim. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar como business partner. Business partner, na verdade, é um RH que está dentro das áreas. Então, não é um RH que cuida da folha, da capacitação, do desenvolvimento, mas que está dentro da área, vendo como está o clima, como está a relação com a liderança, que tipo de ferramentas aquele líder ou aquele time precisa e que eu posso ajudar nesse sentido. Então, eu tive a oportunidade de, como business partner para as áreas administrativas, fiz alguns movimentos, fui para a área de desenvolvimento, voltei para business partner, fiz alguns movimentos. E depois da International Paper, fui para a Allied para ajudar a construir a área de desenvolvimento de lá. Era uma empresa que abria capital, uma empresa menor, né? Então, era uma empresa com menos de 2.000 funcionários, mas que precisava estruturar alguns processos, alguns programas, algumas políticas para a abertura de capital. Então, eu fui lá com esse desafio, fiquei lá por 2 anos e meio, mais ou menos, e então estou na Volks há 1 ano e 3 meses. Como business partner para as áreas corporativas também. Então, como eu falei, eu faço o atendimento das áreas. Então, eu fico com a liderança da área para entender quais são as necessidades. E aí não é a necessidade de RH, é qual que é a necessidade do negócio e como que eu posso suportar. Então, por exemplo, quando a gente olha para vendas e marketing, eu não vou, como RH, vender um carro. Eu não vou lá na concessionária, enfim, no cliente fazer a venda de um carro. Mas como que eu coloco as pessoas certas, na posição certa, que utilize as suas competências e o seu talento para vender o carro da melhor forma possível, de forma sustentável? Como que eu preparo a liderança para identificar quem são as pessoas que têm talento, que têm as habilidades necessárias para fazer isso acontecer? Então, esse é o meu trabalho, assim, no dia a dia. Ao longo dessa jornada, basicamente, esse é o meu trabalho. Não existe... A gente brinca que não existe prateleira, né? A gente vai desenhando conforme a necessidade ali do negócio, do momento, das pessoas. Muito legal. E eu acho que, puxando nessa linha do que você falou, de entender a necessidade, acho que o que é bacana da sua trajetória é que você já trabalhou com diferentes necessidades de negócio, né? Então, a gente está falando da implementação de uma fábrica, eu sei, né? Você já trabalhou com profissionais do campo, né? Você já trabalhou com profissionais do alto nível executivo corporativo, então, com estagiários, programas de trainee e tal. Então, é muito louco isso, como a gente fala muito aqui também dessa questão do perfil, né? Que às vezes não é que você não é um bom profissional, você só não tem um perfil que é exigido para aquela vaga ou às vezes para aquele momento daquela empresa. Então, é legal ter você poder ter experienciado, né? Experimentado tudo isso também, né? Sim, com certeza. E é engraçado, né? Porque por mais que as pessoas estejam em níveis diferentes dentro da organização, são pessoas.
Eu sempre falo assim, são seres humanos. No final do dia, é como que a gente olha para uma pessoa e entende quais são as necessidades básicas, assim, quais são as necessidades práticas dela e como que a gente identifica o talento ali, né? Eu tive muita, como eu falei, né? Eu tive muita sorte. Eu lembro na CPFL, por exemplo, eu tinha uma gestora e tinha um projeto para acontecer na área. E aí ela falou assim, Mari, você vai tocar esse projeto? E eu era uma estagiária. Eu falava, mas eu sou estagiária, eu acho que eu não sei fazer. Eu acho que eu não sei tocar esse projeto. Ela, não, você sabe. Você sabe porque você fez a atividade X e você utilizou a competência tal. Você fez a atividade Y e você utilizou a competência tal. Então, você é a pessoa para tocar esse projeto. E você vai ter esse time aqui para te ajudar, para te suportar quando você não souber. Não sei o caminho daqui para frente. A gente senta e a gente vai te orientar e te ensinar. Então, é Silvia Zui o nome dela, e até me emociona, assim, falar dela, porque é uma pessoa que marcou muito minha carreira. Gosto muito dela, admiro como ser humano, como profissional, porque ela me deu essa autoestima profissional, vamos dizer, essa coragem, né? De, não, você sabe, né? Tá dentro de você. E quando você não souber, você vai ter pessoas para te ajudar. Então, eu acho que isso é muito, muito legal, e eu tento, de alguma forma, fazer isso como RH das áreas e como líder com o meu time, né? De como que a gente encoraja, como que a gente empodera as pessoas para elas realizarem os seus sonhos, para elas se realizarem profissionalmente e, consequentemente, conseguirem realizar os sonhos pessoais. Sim. E muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem essa competência, que a gente tem essa habilidade, tem outra pessoa que precisa elucidar pra gente de fato fazer. Exatamente. E o desenvolvimento de pessoas, pelo menos um pouco do que a gente aplica na agência, vai lá e faz. Eu tô aqui se precisar, eu preciso também largar a mão, porque senão eu não posso ser sempre muleta. Né? Exato. Se você é muleta, você não desenvolve a pessoa. Exato. Ela vai estar sempre dependendo de você. E você falou um ponto que é interessante, que é essa autoestima profissional, né? Porque muitas vezes, às vezes, a gente se encontra em momentos da nossa vida onde a gente perde essa autoestima, ou em momentos onde a gente está precisando fomentar isso em outras pessoas. E você me lembrou de um fato também, logo no meu estágio, assim, eu também tive uma gestora que foi muito responsável por fomentar isso em mim. E eu lembro que uma vez, a Tayla, inclusive, um beijo pra ela uma vez chegou pra mim, eu era estagiária, tinha acontecido uma situação e a pessoa acho que não tinha me ouvido, eu tive que fazer alguma coisa, a pessoa não tinha me respondido e tal, e eu falei, eu voltei pra ela e falei, olha, a pessoa não me ouviu, não me respeitou e tal, não sei o que, não vai dar pra eu fazer. E ela falou assim, você é uma menininha ou você é uma profissional? Aí eu sou uma menininha. Tipo, eu por dentro, assim, eu sou uma menininha. Mas eu sou uma profissional. Então, você vai lá, você vai fazer, você vai se empoderar, você vai fazer acontecer e tal, não sei o quê. Então, você falando, eu me recordei um pouco do quanto é importante essas primeiras experiências, né? De você, de fato, e o quanto essas pessoas impactam na nossa vida, e a gente hoje pode impactar na vida de outras pessoas nesse primeiro momento, assim, né? Onde a pessoa tá se descobrindo, onde ela nem sabe que ela é capaz, assim, né? E é muito importante isso, assim, de você ajudar, às vezes, não é você ajudar a encontrar o caminho, mas é você ajudar a tornar aquela pessoa empoderada, o que ela acredite, que ela dar a confiança que ela precisa para que ela encontre o caminho dela, né? Exato. Tem uma coisa que eu falo muito, assim, esses dias lá na empresa tem os grupos de diversidade, né? E tem um grupo Nós, que é de pessoas pretas, pardas. E aí eu fiz um bate-papo com eles e eu falei muito sobre a questão da consciência, o quanto que o autoconhecimento é importante, o quanto que a gente se conhecer, utilizar as ferramentas disponíveis. Eu tenho fazer terapia, ter momentos de lazer, enfim, ter momentos onde você tem essa conexão com quem é você, do que você gosta, quais são os seus desejos, né? O que você quer realizar profissionalmente. Então, acho que consciência é uma das principais coisas, assim, pra gente ter. E quando a gente tem consciência de quem nós somos, a gente não deixa a outra pessoa definir. Sim. Porque, pro lado positivo, é muito bom quando alguém quer aumentar a nossa autoestima. Mas a gente, infelizmente, tem o outro lado também. De pessoas que, às vezes, vão criticar alguma competência, alguma característica que nós temos. E se a gente tem muita consciência ou muita convicção daquele conhecimento que a gente tem, a gente consegue lidar com a situação, né? E aí, até para compartilhar uma situação de uma liderança que eu tive, e com pouquíssimo tempo de empresa, ela fez uma conversa comigo
me dando alguns feedbacks de coisas que eu precisava melhorar. E aí eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, mas eu preciso entender quais são os exemplos disso que eu preciso melhorar, porque, de fato, isso que você está me dizendo são feedbacks que eu sempre recebi de forma positiva. Então, eu preciso entender o que aconteceu, o que mudou, né? Quais são os exemplos? E aí a pessoa não tinha exemplo, mas ela estava levando essas informações com base numa conversa com uma outra pessoa que tinha instigado, qual que é a palavra que eu posso utilizar, mas tinha alertado para alguns comportamentos, influenciado para os comportamentos. E foi muito boa essa conversa. Ela, inclusive, depois me falou, nossa, foi uma conversa muito importante para minha carreira como líder, porque o quanto que a gente não pode falar para a pessoa com base no que outra pessoa falou, né? O quanto que a gente precisa ver os exemplos, precisa ver a pessoa trabalhar, executar e fazer as coisas acontecerem, para então a gente tirar as nossas próprias conclusões, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante também do não julgamento, né? Do eu observar e eu buscar o que a pessoa tem de melhor, e como que ela pode contribuir com os objetivos ali da área, enfim, da empresa. Sim. Falando de consciência, muitas vezes a gente nem sabe o quanto a gente está ruim em algum aspecto. E aí é importante também esse feedback de pares ou também de um gestor para falar, olha, você faz isso. De um liderado também. Sim, às vezes de um liderado. Olha, você errou nesse aspecto. Sim. E a gente precisa, de fato, observar isso para poder aprender e evoluir como profissional. Porque como... Acho que não são todas as pessoas que pensam isso, mas imagino que aí funcionários ou liderados, eles imaginam que o gestor sabe tudo já. E não é. Não é bem assim. Inclusive, uma das competências de liderança é justamente essa abertura para aprender. Sim. Né? Porque se a gente partir de um lugar, eu sei tudo que acontece, eu conheço todos os processos, eu conheço tudo. Não existe, na verdade. Né? Então, eu acho que a habilidade do futuro, não só de liderança, mas de profissionais de uma forma geral. Como que a gente se abre para aprender? Né? Quando a gente fala em potencial, um dos principais pontos, um conceito da Korn Ferry é a liderança, é a agilidade de aprendizagem. É um livro que chama Liderágil e fala sobre as 5 habilidades que a gente precisa que demonstram o potencial que a pessoa tem de crescer, de se desenvolver, de entregar muito mais. Sim. Então, não é uma receitinha, né? Mas são dicas, assim, de como que a gente precisa estar aberto a aprender. Sim. Uma das coisas que eu mais gosto nos profissionais que a gente contrata é ser coachable, né? É ser treinável. Então, quanto você está afim de você ser treinável e você pode não saber isso agora, mas a gente vai treinar você e você vai saber. Então, dentro das entrevistas que a gente faz, é muito importante estar afim, o quanto que você quer e perceber essa habilidade do quanto que ele tem potencial, né, para crescer e evoluir. E o quanto você absorve do feedback, porque às vezes você dá um feedback para a pessoa e ela... Claro que a gente tem que saber filtrar feedbacks e tal, mas toda vez você dá um feedback para a pessoa e a pessoa tá sempre em negação, né? Ela nunca absorve, ela nunca reflete em cima disso, ela nunca se autoanalisa, né, perante isso. E não, é sempre uma postura reativa. É muito difícil de trabalhar com alguém assim, né? Independente do cargo, da hierarquia, é muito difícil você trabalhar com alguém que não se analisa para melhorar, para evoluir, para, né, se auto-rever. Era essa a palavra aqui. E é isso. Acho que a consciência e o autoconhecimento trazem essa segurança de eu não vou acertar 100% do tempo. Sim. Esses dias a gente teve um bate-papo tive o privilégio de participar de um bate-papo, uma roda de conversa com a Rachel Maia, e ela falou isso. Ela falou assim, gente, eu mais errei do que acertei na minha carreira. Mas os erros me fizeram crescer e quando eu acertava, eu potencializava aquilo. Eu ficava pensando, nossa, como que eu consegui acertar? Qual foi a trajetória que eu percorri para conseguir acertar? E quando eu errava, eu sempre lembrava do que eu tinha acertado para me resgatar ali e seguir em frente. Né? Então, eu acho que é esse lugar de ter segurança de falhar. Né? A questão da vulnerabilidade, a gente tem falado muito sobre essa palavra, né? Então, as pessoas têm aquela sensação, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que acertar 100% do tempo. E, na verdade, não. Isso causa, inclusive, as pessoas causam crises de saúde mental. Sim.
né? Sim. Ansiedades, depressão, porque às vezes a pessoa ela tem uma régua tão alta com ela mesma que ela não se permite tentar fazer algo diferente, porque Sim. se ela errar, o que vai acontecer? Né? Como se o erro fosse um decreto da falência, ou errei e não sirvo para mais nada. E, na verdade, quando a gente fala em inovação, em entregar resultados diferentes, é tentando. E se a gente não tentar, a gente, né, não tem possibilidade de acertar. E você, a coragem, aqui tem aquele livro, né, Coragem de Ser Imperfeito, né, que é justamente sobre você se mostrar vulnerável, você entender suas vulnerabilidades, você entender, tem um movimento falando muito sobre você, a gente aprende às vezes a focar muito nos nossos pontos negativos, e agora tem se falado muito também de você olhar para os seus pontos fortes, sabendo as suas vulnerabilidades, né, sabendo se colocar vulnerável, sabendo o quanto isso é importante também para você criar empatia com a sua equipe, e enfim. E Mari, uma coisa que eu também queria... Você trouxe muito forte, né? O que você acredita como nesse caminho do não existe tentar, né? Do fazer acontecer. Eu queria ouvir um pouco também, assim, você enquanto líder, mas também enquanto consultora de outras lideranças, né? O quanto você... como que a gente faz para fomentar e desenvolver uma equipe a ter esse pensamento, né? Como que você enxerga isso? De uma coisa é você pensar, mas como você faz esse pensamento desdobrar para outras pessoas e influenciar, contaminar num bom sentido essas outras pessoas? Acho que tem um ponto que é o diálogo. Né? Então, de novo, independente de onde a pessoa está dentro da organização, qual é o nome da cadeira, se é um CEO, diretor, gerente, analista, estagiário, independente da posição, é um ser humano. Então, eu acho que o primeiro ponto é o diálogo. Então, como que a liderança conversa, né, com o seu time para estimular. Tem um livro que eu estou lendo que chama Organização Sem Medo. Amy Edmondson, eu acho que ela chama. E é um livro muito bom, assim. E ele traz um quadrinho que eu tô mostrando aquele quadro para todo mundo. Porque ele é sensacional. Ele fala assim, o que eu ganho com a voz e o que eu ganho com o silêncio. Então, dependendo do ambiente onde eu estou, onde eu posso colocar as minhas contribuições, onde eu posso demonstrar a minha vulnerabilidade, ou seja, um ambiente seguro emocionalmente, né, psicologicamente falando, a voz, ela tem um ganho. Só que no quadrinho ele traz justamente assim... Quando eu tenho dúvidas se o ambiente é seguro ou não, talvez a voz não seja a melhor alternativa. Porque o silêncio, eu tenho um ganho imediato e é certeza que eu vou ter, porque eu não vou me expor. Então, ganhei. Ganhei porque eu não estou me expondo. E a voz, talvez tenha um ganho, e se tiver ganho, talvez não seja imediato. Talvez seja lá na frente. A exposição, o medo da exposição acaba sendo mais rápido do que... o ganho do silêncio acaba sendo mais rápido do que o ganho da voz. Então, eu converso muito com os líderes e converso com o meu time, converso com a liderança que a gente faz ali a consultoria, tem essa parceria, é sobre quão seguro é o seu ambiente. O quão seguro quão seguro você deixa as pessoas se sentirem quando estão com você. Ou quando estão entre elas, né, dentro do time. É sobre isso, é sobre essa abertura, sobre esse diálogo, sobre transparência, sobre intencionalidade. E é sobre você ter um espaço... Quando a gente fala de segurança psicológica, você está falando também sobre você poder exercer a sua plena capacidade, né? Eu lembro de um dado que eu vi, assim, super antigo, que falava sobre pessoas LGBTQIAP+, que não se autodeclaravam, digamos assim, no escritório, o quanto elas perdiam de capacidade produtiva, porque elas passavam a maior parte do tempo tentando ser uma pessoa que elas não são, né? Exato. Se escondendo, se escondendo, não sendo a pessoa que elas realmente são, e deixavam de focar e ser produtivas no trabalho. Então, isso a gente transporta, né, para milhares de coisas. E quanto a gente, né, ter esse exercício de ter um ambiente onde você não se sente confortável para falar com seus amigos, com seus colegas, com o seu chefe, com, às vezes, a sua área cliente ou o seu cliente, quanto isso te impede de exercer a sua capacidade plena, de exercer o seu melhor todos os dias, de entregar tudo aquilo que você pode, né? Exato. Eu acho que esse clima do medo, do eu não posso ser eu mesma, eu sou um ser integral, eu sou a Mariana. Eu não sou a Mariana em casa, eu sou a mãe do João, do Pedro, e no trabalho eu sou a Mariana.
tem. Eu sou a Mariana integral. Então, eu não poder ser eu na minha totalidade é um super bloqueio de potencial. E quando a gente fala, por exemplo, em diversidade e inclusão, é mais nítido ainda. Várias pesquisas trazem, né? O quanto que as pessoas que fazem parte de grupos minorizados precisam trabalhar 2, 3, 4 vezes, 5 vezes mais do que outras para chegar no mesmo lugar. Então, quanto que isso também é desgastante, né? A gente tem falado muito de diversidade e a diversidade por si só, ela não ajuda. Só a diversidade, só ter pessoas diferentes. O ponto é, como que eu trago a inclusão? Como que essas pessoas se sentem pertencentes a este ambiente? Porque é neste lugar que ela vai conseguir performar, vai conseguir contribuir com as suas capacidades, com as suas habilidades, e aí sim, trabalhar inovação, trabalhar resultados melhores, trabalhar a integração de times diversos. É o quanto que essa inclusão, de fato, acontece. Quanto que as pessoas se abrem para receber. E não é só papel da liderança, né? E é bem importante isso. Às vezes a gente fala do líder como se fosse um super-herói ou uma super-heroína, né? E a gente já falou, ninguém sabe tudo. Então, é um trabalho, assim, de cultura da empresa. Todas as pessoas são responsáveis por fazer a pessoa se sentir ou não parte daquele ambiente. Né? Então, isso é bem importante também. E quando a gente fala, já que entramos nesse universo aí da diversidade, e eu sei que você atua bastante nisso, enfim, já trabalhou bastante nisso. Quando a gente está falando de diversidade, é só a sua visão, né? É só o politicamente correto? A gente tem que falar isso só porque é bonito? A gente tem que falar isso porque tá na moda? Por que as empresas, né, os líderes, devem se preocupar em investir em diversidade e inclusão nos seus times? Sim. Olha, é um tema bastante... A gente discute há tanto tempo e aquela sensação de, nossa, quanto evoluímos de fato. E, infelizmente, os dados nos mostram que a evolução ela tem acontecido, mas não na velocidade que a gente gostaria. Né? Principalmente por ter tantos profissionais tão capacitados, tantas pesquisas, tantas ferramentas para as pessoas trabalharem com o tema, mas ainda tem muito tabu. Hoje eu vi um post, inclusive, da Renata, da Impulso Beta, falando sobre roupas. Né, sobre ela trazendo na verdade foi a Maitê que postou e ela repostou, trazendo essa reflexão. Dress code, quando a gente fala em diversidade, o que significa exatamente? Porque vamos pensar que até esses dias as empresas tinham, anos atrás, a empresa tinha homens, brancos, héteros, né? Então, o que era um código de vestimenta? E hoje, quando a gente fala em diversidade, em pessoas diferentes, que têm religiões diferentes, pensamentos, vivências diferentes, como que a gente fala sobre dress code nesse cenário? Né? Turbante, como que a gente pode falar de dress code? E uma reflexão, assim, pra gente pensar mesmo. Então, tem muito ainda para se evoluir. E se o que a gente tem falado muito é sobre produtividade, sobre resultados. E o resultado vem de onde? Vem das pessoas. Mesmo que eu venda um produto, meu produto tem que ter qualidade, claro, tem que ter excelência, mas e o atendimento? E as pessoas que fazem aquele produto para ter qualidade? Sim. E as pessoas que vendem esse produto? Então, como que a gente olha para as pessoas e tira o máximo, no sentido de como que ela demonstra o máximo de potencial? E ela só vai conseguir fazer isso num ambiente de inclusão, num ambiente onde ela se sinta segura para seguir em frente. O que mais? Se era... Mas eu gosto muito de falar do outro lado, assim, né? Claro que quando a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de pessoas. Sim. Mas eu gosto muito de mostrar o quanto isso tem impacto nos resultados, muito, né? Muito. Porque se você não tiver perspectivas diferentes do mesmo problema, você não vai conseguir encontrar uma solução criativa. Então, quando você tem as pessoas com experiências diferentes, já vai ter uma solução diferente. Até culturais também, né? Culturais, de produto. Às vezes você inova com um produto porque a pessoa lá, quando ela era criança, ela via aquele produto de uma outra forma. Sim. Ali onde ela vivia, aquele Sim. produto tinha um outro significado. Então, como explorar esse significado para conseguir ter um resultado melhor, seja na propaganda, seja no desenvolvimento do produto mesmo. Então, não é só um número, não é só... A gente sabe que tem a questão das empresas que têm ações, que a gente precisa... Tem alguns critérios ali, né? De quantidade de mulheres em posição de liderança. Tem alguns critérios, mas é muito além disso. Tem a ver com o potencial
em jogo, né? Quanto de experiência tem ali na organização para fazer as coisas acontecerem. E quando a gente puxa para a questão da publicidade, eu costumo falar muito de... Às vezes a gente vê até hoje, infelizmente, campanhas que você fala... Gente, mas não tinha uma mulher naquela sala? Não tinha uma pessoa negra naquela sala? Não tinha uma mulher gorda naquela sala? Não tinha, sabe, alguém que realmente representasse, né, um grupo minoritário ou fora do padrão, sei lá o quê... Mas que mostrasse um outro olhar, assim, né? A gente ainda vê muitos... Hoje em dia, a gente pode chamar, assim, muitos erros sendo cometidos, né? E justamente por não terem essa representatividade de essa diversidade, de você olhar para fora da casa. A gente trabalha muito com comunicação, a gente trabalha muito com a percepção das pessoas. Então, é aquilo. Essa imagem ofensiva, para mim, não. Mas para você, ela pode ser. Então, a gente sempre tem que olhar por todos os ângulos. E quando você tem isso dentro das equipes, né? Você tem uma equipe que ela é diversa em todos os sentidos e, além de ser diversa, as pessoas que estão ali, elas se sentem seguras, elas fazem parte da roda de conversa, elas podem explorar o seu potencial, o quanto isso agrega para a empresa, né? O quanto ela, de fato, chega mais além, né? Muito. Com certeza. E falando disso, né, já indo para um outro passo, como incentivar e desenvolver minorias a chegarem a ser líderes? E até um termo importante, né? A gente fala muito de... durante muito tempo a gente falou sobre minorias. E agora a gente fala minorizados. Porque não são minorias, né? Se a gente pega todas as diversidades, isso é total verdade. Né? Então, e como que a gente incentiva essas pessoas? Primeiro, como que a gente cria programas afirmativos. Então, programas que vão incentivar essas pessoas, né, a se desenvolverem. Então, é muito comum nas empresas ter programas afirmativos para mulheres, para pessoas... Tem alguns grupos ali que são mais comuns, né? Mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIAP+. Então, tem algumas empresas já com programas direcionados para essas pessoas, porque elas lidam com situações diferentes. Até nesses dias, na conversa com um grupo nosso, lá da Volks, a gente estava conversando sobre isso. Quanto de resiliência eu preciso ter para levar esse tema para frente? Sou eu que tenho que ter essa resiliência? Eu já faço parte desse grupo minorizado. Eu lido com desafios diferentes do que as outras pessoas lidam. Às vezes, eu ouço alguma coisa, para outra pessoa pode não ter impacto, mas para mim abre uma ferida de um tamanho que eu já me desequilibro. Né? Então, qual que é o papel da organização nesse sentido? Que ferramentas que eu posso dar para essa pessoa? Sim. Que ferramentas que eu posso dar de autoconhecimento, de autodesenvolvimento? Quais são as ferramentas práticas? E a pessoa, a área, ou o setor, ou o gestor, ou a empresa que está recebendo aquela pessoa que que diverge ali do grupo, o quanto ela também tem que estar preparada para poder lidar com aquilo, né? Para poder, porque a gente fala muito sobre, vamos trazer, mas e depois que a pessoa chega, né? Ela chega e ela fica excluída, ela não senta na mesa, ela não tem voz, ou, né? Aquelas coisas que a gente já ouviu muito de feedbacks que não são de verdade e tudo mais, e os vieses mesmo, a gente vê isso muito fazendo seleção de pessoas, o quanto às vezes existem, mesmo a gente se preparando, estudando, ainda existem muitos vieses, né? Na hora de você selecionar, e aí voltando até um ponto que a gente falou antes, até o próprio viés de você querer só ter pessoas que sejam parecidas com você, a gente né? brinca que é o mini-min. Né? Eu vou contratar uma pessoa, vou contratar um mini-min, né? Alguém que se conecte comigo, que tem os mesmos pensamentos, a gente gosta de ir nos mesmos lugares, viajar para os mesmos lugares, e aí é muito mais fácil, né? Aparentemente é muito mais fácil. Essa pessoa vai ter contraponto ali com você ou tá olhando sobre a mesma perspectiva para os problemas ou para os desafios que a área tem? Então, é essa provocação que a gente tem que fazer, né? Sair desse lugar. Mas, sim, os vieses inconscientes os conscientes e inconscientes são muito comuns em todo o processo, né? Não só na seleção, mas no processo de avaliação de pessoas. A gente fala muito do RH num papel estratégico, de como que a gente sustenta a organização, como que a gente olha para a sucessão das cadeiras, como que a gente olha para os movimentos internos e externos. E aí, nós, enquanto RH, que facilitamos ali a reunião para a discussão sobre as pessoas, o quanto que a gente precisa também ficar atentas assim, a algum comportamento enviesado. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, a gente fazia
nas últimas 2 empresas que eu trabalhei, era assim, a gente tinha as plaquinhas dos vieses. Então, a gente compartilhava essa responsabilidade com a liderança que estava naquele comitê. Olha, líderes, é o seguinte, a gente tem esses vieses aqui e cada um vai ficar responsável por um. Se você sentir que a pessoa está sendo enviesada, você vai levantar a plaquinha. Que legal. Esse comentário enviesado. Né? Então, como pensar em práticas, em situações assim que possam, de alguma forma... eliminar 100% é impossível, porque temos muitos vieses, né? Como seres humanos, de tudo que a gente construiu não tem como eliminar. Mas como que a gente, na hora ali de fazer uma discussão muito mais com fatos e dados do que com sensações e pensamentos que podem levar para esse lado dos vieses, né? E é engraçado que você acabou de dar um exemplo, porque muitas vezes a gente fala de diversidade, de gestão de pessoas, como se fosse uma coisa muito distante, né? Ou que é uma preocupação só das grandes... Então, só a Volkswagen se preocupa com isso, só as empresas com mais de 5 mil funcionários têm que se preocupar com isso. Você acabou de dar um exemplo de algo que a gente pode fazer numa empresa de 10 pessoas, de 30 pessoas. Exatamente. Então, acho legal trazer esse ponto, e aí falando muito com o nosso público também, de que não importa o tamanho da sua organização, né? Não importa o tamanho da sua equipe. Você tem uma lanchonete, você consegue aplicar... conceitos de desenvolvimento, de diversidade, você consegue dar oportunidade para pessoas que não têm, enfim, né? Sim, começa desde o processo. Vai abrir uma lanchonete, bom, preciso contratar. Quem que eu contrato? Que experiência que precisa? O que eu preciso que aquela pessoa faça aqui? Como que eu desenvolvo essa pessoa? Depois que ela tiver feito isso, ela tem outro passo para se desenvolver ou não? Então, assim, parece muito complexo, mas independente do tamanho da organização, são os mesmos subsistemas, assim, vamos dizer, né? São os mesmos temas de RH. Eu gosto de fazer o exercício de contratar a melhor pessoa possível para aquela posição, não olhando para mais nada. Sim. Não importa se ela é igual a mim, não importa se ela é diferente de mim, não importa se ela é mulher, homem, não importa. Às vezes fala assim, a gente teve até uma época na agência, nós só temos homens. Mas só apareceu homens naquela posição. Mas aí depois a gente fez uma grande mudada e agora a gente está, acho que até tem mais mulheres até na agência. Então, isso eu gosto sempre de olhar, de a capacidade da pessoa de fazer aquele trabalho. Sim. E deixar de lado, porque também não só também focar na diversidade, porque às vezes também não vai resolver ali nosso problema daquela contratação naquele momento. Eu acho que tem um ponto, assim, da intencionalidade, de novo, nós temos muitos vieses, então, se a gente abre um processo, na International Papers tinha isso, quando a gente tinha uma posição, dependendo do nível da posição, a gente precisava justificar, porque tinha que ter mulher no shortlist, e se a gente não contratasse a mulher, a gente precisava justificar por que não, para a matriz. E eu achei aquilo, assim, na época eu falei, nossa, que exagero. E eu acho aquilo sensacional, assim. Por quê? Porque como temos vieses, a probabilidade da gente repetir comportamentos, ou seja, manter o status de como é hoje, é altíssima. Sim. Então, por isso que a gente fala muito de processos afirmativos, né? Sim. Então, se eu tiver, por exemplo, um homem, uma mulher concorrendo à mesma posição, a probabilidade de eu achar que o homem é melhor é muito alta, né? Eu lembro até de um bate-papo que a gente fez. E a consultora não, era uma conselheira, eu não lembro o nome dela agora, e ela começou, e foi um bate-papo com os executivos, né, com o CEO e os diretos, com o board da organização, e ela começou assim, quem aqui, a avó trabalhava numa organização? Ninguém levantou a mão. Quem aqui, a mãe trabalhava numa organização, ali no caso, né, no mundo corporativo? Uma pessoa levantou a mão. Quem daqui o vô trabalhava em mundo corporativo? Vários. Então, assim, a reflexão dela foi... A probabilidade de você achar que um homem é melhor porque faz mais tempo que você vê homem nessa cadeira, ou seja, ele já provou o valor, é muito maior. E aqui eu estou dando um exemplo simples, né, de homem e mulher, mas para todas as diversidades conta. Então, por isso que a gente fala muito da importância da posição afirmativa, porque tem muita gente competente no mercado. Sim. O ponto é... Quem tem mais oportunidades e quem tem menos oportunidades. E também a questão de que, às vezes, essas pessoas, elas não chegam. Exato. Então, às vezes, é aquela coisa de... eu dou oportunidade para todo mundo. Eu não tenho restrição, mas eu exijo inglês para uma posição que não vai usar. Eu quero que seja formado nas melhores faculdades, mas não necessariamente é algo que precisa de diploma. Eu quero uma pessoa com vivência internacional. O quanto você acaba, às vezes, nivelando... Sem perceber. Sem perceber. Ou hoje em dia...
se percebe que se fala muito nisso, mas Sim. o quanto você às vezes Elimina não deixa, sem você querer. elimina e É. não deixa chegar, né, por conta disso, e a gente fala isso, enfim, dá pra falar muita coisa, né, Sim, de diversas coisas, maternidade, enfim, diversas coisas que a gente pode ir nesse assunto, mas tem um ponto de diversidade que eu queria trazer para o nosso bate-papo, que é com relação às gerações, né? E hoje a gente também tem, enfim, já faz um tempo, mas a gente tem trazido muito essa questão de geração Z, os milênios, ou não dá mais para trabalhar, porque hoje a pessoa faz 50 anos, ela tá super apta a continuar no mercado de Exatamente. trabalho, né? Até 60. Exato. não tem. Então, não, eu tô dizendo que assim, antigamente se aposentar, né? 50 anos, tá começando a pensar em aposentadoria. E hoje em dia, com 50 anos, a vida tá começando, né? Eu vejo pela própria minha mãe, enfim, tem muita coisa pra acontecer. E hoje você tá tendo mais choque, né, dessas gerações. Então, você tem pessoas que estão estendendo a sua vida no mercado profissional há mais tempo, ou estão empreendendo, enfim. E você tem pessoas novas chegando com uma mentalidade completamente diferente. Você tem olhado pra isso, Mari, pra essa questão? Nossa, é muito forte, assim, esse ponto do conflito geracional, né? Porque é a primeira vez que a gente tá vivendo lá 5 gerações na organização. As organizações que são mais tradicionais, que são maiores, você tem lá, tranquilamente, as 5 gerações. E aí que a gente sempre fala, de novo, o ser humano é conversa, é diálogo, é entendimento das necessidades. E todas as gerações são muito importantes ali pro mundo corporativo, né? Para fazer as coisas acontecerem. Tem a questão da experiência, tem a questão das novas ideias, do ousar. E aí também não dá para falar... Eu tenho muita dificuldade em generalizar. Porque as pessoas da geração X, as pessoas da geração... É muito difícil, porque tem muitos cortes. Tem corte social, tem corte de onde a pessoa veio, que tipo de experiências ela teve. Mas, de uma forma geral, dá para trabalhar muito bem junto. E aí, o líder, que é esse papel de como que eu conecto as pessoas ali do time, qual a habilidade que ele tem para dar visibilidade para o que cada um tem de melhor. Né? E não necessariamente, eu não posso generalizar dizendo que a pessoa de 20 anos é cheia de ideias e ela vai fazer acontecer. Não, nem sempre. É muito relativo, depende de muitos fatores. Então, ter essa conexão das pessoas e cada um trazendo o seu melhor é muito importante para a empresa, né? Até para eles se desenvolverem também. E o engajamento dentre as gerações? Você tem algum dado, algum sentimento? Eu acho que o que mudou, e aí eu não sei... Eu até li um artigo esses dias falando que não tem a ver com gerações, que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, principalmente pós-pandemia. A gente vê, assim, a diferença da conexão com o trabalho. Então, quando a gente pega o trabalho, como era lá na década de 80, o trabalho é o meu sustento, é o meu orgulho, é o meu sobrenome, eu sou fulano de estar da empresa X, e aquela conexão, eu dou aquele orgulho, já vivi muito isso de líderes... muito sêniores falarem assim, eu não vi meu filho crescer porque eu estava dando meu sangue aqui, e falava isso com muito orgulho. Não todos, de novo, mas algumas pessoas, era comum essa fala e era valorizada, era bonito. E eu lembro de uma situação que a gente estava numa seleção para estágio e um líder chegou e falou isso, falou, gente, eu amo trabalhar aqui, essa empresa tem meu sangue, tem meu suor e, nossa, eu tenho muito orgulho, os meus filhos e tal. E aí, quando a gente pega num processo de estar... Quando ele falou isso, as pessoas queriam sair correndo dos candidatos, né? Candidatos queriam sair correndo dessa... Aí eu tive que entrar depois dele pra dar uma, né? Não, gente, né? Não é bem assim, tal. Não, peraí, quantas horas eu tenho que trabalhar? Eu não posso ir embora? Tenho que morar aqui? Eu não posso ter família? Tem que dar o sangue, de fato. Então, e isso a gente vê mudar... e não necessariamente as pessoas que tinham esse pensamento continuam, principalmente pós-pandemia. Porque imagina, a gente viveu uma pandemia ali que as pessoas contraíam o Covid, morriam, a gente não sabia o dia de amanhã. As pessoas que trabalhavam em algumas empresas, né, eu tive o privilégio de poder trabalhar da minha casa, acompanhar. Eu tinha um filho de 1 aninho, então consegui ficar ali durante aqueles meses com ele. E agora, quando começa essa discussão de volta, não volta, é híbrido, não é híbrido, e as pessoas têm outra relação com o trabalho. Então, assim, antes as pessoas se aposentavam mais cedo. Então, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu sangue, meu suor, minha vida, mas com 40 e poucos anos eu vou curtir a vida. Nem esse pensamento hoje em dia faz sentido, mas hoje em dia, ninguém quer esperar se aposentar primeiro que vai demorar muito mais para se aposentar. Sim. E segundo, que ninguém quer esperar para curtir a vida. A vida, a gente está muito no momento de eu preciso viver o hoje.
né? O momento. Como que eu vivo a minha vida todos os dias, né? Como que eu olho para minha roda da vida, né? Para o meu lazer, para minha família, para minha espiritualidade e equilibro aquilo no meu dia a dia. Não nas minhas férias, não no meu final de semana, não quando eu me aposentar, ou quando eu for mandada embora, ou quando eu pedir demissão. Eu quero viver a minha vida todos os dias e o trabalho é um pedaço dela. E não necessariamente o mais importante. Claro que ele dá o sustento, tem vários pontos positivos, mas não é o único. Então, quanto que a gente precisa... E o trabalho, ele significa coisas diferentes para pessoas, independente da geração. Então, tem pessoas que se realizam mais do trabalho, que o trabalho é um pilar muito importante, até pela própria criação, pela construção de vida, enfim... E tem pessoas que valorizam menos o trabalho, que põem mais importância em outros setores da vida, e isso independente de geração. Eu acho que o que a gente está aprendendo com as gerações mais novas é também esse lugar de, tipo, o trabalho é só um trabalho. Exatamente. Ele não é absolutamente tudo na sua vida, mas... conectando com, né, o nosso pensamento, enfim, a nossa filosofia, o que a gente traz aqui, às vezes, você encontrar esse equilíbrio é o necessário para você continuar tentando, para você continuar indo atrás do seu objetivo, para você continuar conquistando. Então, eu e o Saulo, a gente conversa muito sobre a importância de uma pausa, ou de a importância de quanto você volta mais produtivo depois de um descanso, com novas ideias, ou você fazer uma oxigenação, o quanto isso também te faz se manter muito mais firme no seu objetivo, ou na coisa que você está buscando conquistar, ou te faz enxergar uma nova solução para uma coisa que às vezes estava muito travado, né? E a gente vem de um mercado que é muito exaustivo, né? Culturalmente, né? Marketing, publicidade, passar noites em claro na agência, dormir na agência. Eu vi várias histórias. Teve até uma pessoa que trabalhava de fim de semana e quando eu fui entrar, falou assim, aqui a gente não trabalha de fim de semana? Eu falei, não. Ele falou, nossa, sério? Na minha outra agência eu trabalhava de fim de semana. Eu falei, não, a gente não trabalha, não. Então a gente, claro... tem muito trabalho para fazer, a gente gosta muito de trabalhar, só que, nós dois pelo menos, só que é importante você ter uma pausa, é importante também esse equilíbrio, senão você pira, né? Pira, a gente tem dados, né, de saúde mental, assim, assustadores, e a gente falava que era doença do futuro, e esse futuro chegou. Então a gente vê quanto que as pessoas estão tendo burnout, né, esgotamento físico, emocional, mental, e é justamente por, às vezes, não conseguir dar o limite. É difícil, e aí, de novo, autoconhecimento, autoconsciência, para você entender onde está o seu limite e qual que é o momento de você estabelecer. Sim. Colocar esse limite no jogo. Né? Dar limite é uma ótima definição. Eu tive um burnout em 2020, passei por isso, e um dos motivos de deixar chegar a tal ponto foi justamente porque eu ultrapassei o meu limite 6 meses depois, sabe? A hora que eu tive um burnout, eu já tinha que ter parado há muito tempo antes, e os impactos de você ter ultrapassado esse limite são muito severos, né? Depois, para você voltar atrás, e você correr atrás, e você entender tudo que aconteceu, as sequelas que ficam, são muito piores, assim. Então, eu fico feliz que hoje esse seja um tema que está sendo falado, e as empresas estão olhando para isso, as pessoas estão olhando para isso, do quanto essa segurança psicológica, essa inclusão, esse ambiente que seja agradável para todo mundo. Uma frase que eu falo muito pro meu time é: gente, a gente dedica as melhores horas do nosso dia para o trabalho todos os dias. Se isso aqui não for um ambiente legal, divertido, não faz sentido. Não faz sentido. Sim. Não faz sentido, porque... E as pessoas, e muitas delas estão nas empresas que estão, e não sai pelo dinheiro só. É porque gostam daquele ambiente, acreditam numa ideia e, de fato, querem se desenvolver naquilo. Então, não é só dinheiro que pagam ali as suas melhores horas, né? Tem muito mais envolvido. Né? Tem muito mais envolvido. Até quando a gente fala em engajamento, né? Engajamento, quando a gente pensa nas conexões das pessoas com as organizações, recursos é a última conexão. Sim. É a última, né? É super importante, de novo, né? Eu pago as minhas contas, eu realizo os meus sonhos pessoais, faço uma viagem, enfim, faço coisas ali com a minha família,
mas não é a coisa mais importante. Tem a questão da conexão. Qual que é a minha missão de vida, né? Qual que é o meu propósito de vida? Eu consigo realizar aqui no meu trabalho? E é uma reflexão importante para a liderança. Eu sei qual é o propósito dessas pessoas. Como que eu engajo essas pessoas para elas realizarem o melhor? Como que eu mostro que se ela realizar esse trabalho, de certa forma, vai contribuir para o que ela tem de missão? Segundo ponto são as relações. Como são as relações? Que tipo de sentimentos eu tenho quando eu estou aqui? São sentimentos bons ou não? Eu me sinto bem nesse lugar, nesse ambiente? E aí, como funcionam os processos? E, por último, quais são os recursos que eu tenho, né? Então, essa é uma visão quadrimembrada que a gente fala, mas de como são as conexões das pessoas com a organização. Somos seres humanos, então a gente sempre trabalha nos 2 primeiros eixos ali, de como que eu conecto com o meu propósito de vida, com o que eu preciso realizar no meu trabalho, e como são as relações e que tipo de emoção eu tenho quando eu estou naquele ambiente. Então, quanto mais saudável o ambiente, melhores serão as minhas emoções. E ter essa abertura, ter essa segurança para se colocar, né? E estabelecer os limites, e fazer conversas muito transparentes. Olha, e voltando nas gerações, né? Esse trabalho aqui não faz sentido nenhum para mim. O pessoal fala muito disso, né? Que as novas gerações têm essa perspectiva e essa exigência de fazer trabalhos estratégicos, vamos dizer. E aí é muito diálogo. Por que aquele trabalho é importante ser feito? O que aquele trabalho, que às vezes parece ser muito operacional, vai impactar no final do dia? O que ela precisa aprender fazendo aquilo? Então, de novo, é diálogo, é construção, é mostrar qual que é a importância daquilo num cenário maior. Como que a gente mantém essas 2 pontes ali com a pessoa, com cada indivíduo, porque cada um é diferente. Sim. E já que você falou de engajamento, tem um dado que é 23% só dos trabalhadores estão engajados. Como que a gente engaja os outros 77%? Desafiador, né? Se tivesse uma receita pronta, era fácil. Pode contar, Mari, a gente vai fazer um corte aqui. O que fazer, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender quais são os dados ali da nossa organização, né? Se tem uma pesquisa global que traz esses dados de engajamento, né, da Gallup. Mas, assim, na minha organização, como que tá isso? Eles falam muito que é o reflexo do que é globalmente. Então, um encontro que eu participei, a consultora falou assim: se você acha que seu time está 100% engajado, você não conhece seu time. Porque é uma estatística, né? Então, pode ser um pouco para mais, um pouco para menos, mas a gente vai estar ali dentro, mais ou menos, próximo daquele número. Então, assim, de novo, o primeiro ponto é entender quem são as pessoas, você identificar quem são as pessoas engajadas, não engajadas e desengajadas. E as desengajadas são as mais perigosas, porque são aquelas que não querem fazer e ainda contaminam todas as outras. Sim. E aí, são as pessoas que a gente quer ter no time? Eu acho que é o primeiro ponto, uma tomada de decisão. Né? Não sobrecarregar, porque normalmente os 23 ficam sobrecarregados, né? Porque os outros não querem fazer, não estão engajados. Então, eu vou sempre deixando, deixa, eu vou passar para fulano que faz, né? E aí, como trabalhar para esses 23% não desengajarem, os que não estão, os não engajados, é um público que está ali no meio do caminho. Então, eles estão facilmente influenciáveis para ir para um lado ou para o outro. Sim. Então, como que eu me conecto emocionalmente com essas pessoas? E o one-to-one, a conversa, o diálogo, o entendimento sobre quem é essa pessoa, o que ela quer, por que ela está trabalhando aqui, além do salário. Como que eu posso ajudar essa pessoa a se desenvolver? Como que eu alinho os objetivos que eu tenho enquanto líder, os objetivos da organização e os objetivos dessa pessoa para entregar um resultado e ela entender que o que ela faz é importante, né? Qual o nível de pertencimento que ela tem. E aí, para os que não estão engajados, é a decisão. Eu quero recuperar essas pessoas ou não? Né? São pessoas que eu quero ter no meu time? Né? E se não, trocar, né? Fazer um processo ali, dar oportunidade para a pessoa se desenvolver, pontuando o que está pegando, quais são as entregas não realizadas ou como as entregas têm sido feitas e tomar a decisão se sim ou não, né? E é muito louco porque o que motiva as pessoas é muito diferente, é muito individual, né? Muito. E quando a gente fala de engajamento, às vezes a gente, pelo menos, enfim, foi um erro talvez que eu cometi de achar que o que motiva as outras pessoas é o que me motiva. Sim. E aí, conforme a gente vai tendo esses one-to-ones e vai conhecendo mais a essência de cada uma das pessoas da equipe, você vai vendo, putz, pra essa pessoa o que motiva não é isso aqui. Isso aqui ela acha balela, isso aqui, o que motiva ela é isso aqui, né? A gente até fez um exercício de motivadores móveis e tal.
Mas para entender que, assim, é muito individual, né? Tem gente que se motiva por status, tem gente que se motiva pelo dinheiro, tem gente que se motiva pelo ambiente, tem gente que se motiva pelo o nome da empresa que você está trabalhando, tem gente que se motiva porque o projeto em si é muito desafiador e diferente de tudo que ela fez. Exato. Então, você encontrar também no seu time... você entender essa individualidade, você mapear e você conseguir oferecer o que faz sentido para cada um também é muito legal e um ponto para mexer nesse engajamento, né? Com certeza, isso impacta no engajamento. É a relação individual, não é a relação, o que eu vou fazer que vai impactar em todo o meu time. Né? Pode ser que tenha alguma coisa ali que seja comum, um ponto em comum. Por exemplo, respeito. Respeito é básico, né? A gente tem que respeitar as pessoas. Mas é importante essa individualidade mesmo. Sim. E você falou até de tomada de decisão, né? Da empresa perante um profissional. Só que, às vezes, é bom a empresa tomar essa decisão até para o profissional, porque não é bom para ele ficar num lugar desengajado. Exato. Claro que impacta em recursos, impacta financeiro, impacta a vida da pessoa, a gente sabe muito bem disso. Sim. Mas para longo prazo, ele vai ficar sofrendo em um trabalho, não é o ideal nem para a empresa, nem para ele, né? Exatamente. E é como que a liderança apoia essa pessoa a ela enxergar isso. Olha, você não está feliz aqui. Então, vamos entender. O que está pegando, né? O que exatamente... O que você não está gostando? Tem alguma coisa que você goste aqui? Sim. Então, é esse diálogo, essa conversa para identificar o que não é bom. E se for alguma coisa que dê para mudar, porque às vezes, sei lá, me sinto preterido, não me sinto respeitada nesse lugar... eu acho que o que eu faço não faz sentido nenhum. Uhum. E aí, dependendo do que vier, você consegue contornar ali, né? Revisar as atividades, dar feedbacks mais consistentes. Você consegue atuar. Dependendo do que for, eu não gosto de trabalhar nessa empresa porque me faz mal. O que você está fazendo aqui, então? Exato. Então, vamos conversar sobre como a gente faz esse movimento de saída? É uma escolha, né? É uma escolha. Tem que ser uma escolha. E, Mari, a gente tá falando muito aqui de como tem que ser e no como a gente acredita, mas eu queria que você contasse um pouco dos desafios, né? Assim, eu sei que a vida do RH, ela não é, né, não é tudo tão lindo, né? Não são flores, e eu queria que você contasse um pouco dos desafios, né? Daquele dia que você chega em casa e você fala, meu Deus do céu, vamos mudar de profissão. Ou que você fala, né? Enfim, erros e às vezes você fala, cara, eu fracassei com essa pessoa, né? Eu errei com essa pessoa. Queria que você contasse um pouco do dia a dia mesmo, né? Não, são muitos desafios, gente. São muitas batalhas, assim, no dia a dia. A gente trabalha muito com a questão da influência. Como que a gente influencia a liderança, como que a gente influencia as áreas a tomarem as melhores decisões, a irem pelos melhores caminhos. E como a influência não é controle, às vezes você fez tudo que você podia e a decisão foi contrária ao que você esperava. E aí tem inúmeras situações. Tem situação de processo seletivo que você participou, que você pôde participar e você viu que não era a melhor pessoa para aquela posição. E aí você tentou influenciar e não deu certo. Tem situações onde eu tive uma situação de uma liderança muito tóxica e que, para mim, era muito óbvia a decisão de tomada de decisão dessa pessoa sair da organização. E a decisão da organização foi permanecer com essa pessoa e outras duas saírem, que eram as vítimas, vamos dizer, do sistema. Sim. Então, tem essas frustrações e esses desafios que a gente precisa lidar. E hoje em dia, a gente vai ficando mais madura, né? Eu ficava muito brava. Falava, não vou mais trabalhar aqui. Não quero mais. Sabe? Que absurdo. Como assim você tomou essa decisão? E eu tinha muitas discussões acaloradas, assim, sabe? Com alguns líderes. Eu tinha um diretor que a gente discutia sempre. Bastante. E é engraçado, porque hoje, quando eu lembro dele, lembro dessas discussões, me ensinaram tanto, sabe? Porque a gente tinha perspectivas diferentes. Ele falava, Mari, você tem que olhar na minha perspectiva. Né? E eu falava, não, é verdade, eu preciso entender o outro lado também. E a gente foi amadurecendo essa relação. Mas são muitas frustrações e muitas coisas que a gente tem dificuldade em lidar. Né? E, enfim, tem muitas... Mas eu acho que o mais, assim, pra mim, o que mais pega é a questão da justiça. Para mim, quando tem essa falta da justiça, é quando eu vou para casa, assim, bastante reflexiva de, nossa, por que eu trabalho no RH? Por que eu tô aqui, né? Por que eu tô vivendo esse momento, assim? Então, isso é uma coisa que, ou às vezes a pessoa tá passando por uma situação difícil com a liderança. Acho que esse é o mais comum, assim, que a gente tem.
E aí você sabe qual é a decisão que precisa ser tomada, mas às vezes não é o momento de tomar a decisão. E a pessoa, quando vai procurar o RH, às vezes, né, conversar, desabafar, tem alguma... Não é esse o papel do RH, né? A gente até fala que RH não é coach, RH não é terapeuta, não é psicólogo, mas às vezes tem, assim, essa relação de confiança, as pessoas levam algumas coisas para compartilhar. E aí você se sente corresponsável também pela decisão de outra pessoa. Então, uma coisa que eu tenho exercitado muito, principalmente nos últimos anos, assim, nos últimos 2, 3 anos, é o que é minha responsabilidade e o que é a responsabilidade do outro. Eu influencio, mas eu não sou corresponsável por isso. Né? Eu manter, por exemplo, uma pessoa tóxica ali numa área não é responsabilidade minha. É o quanto que eu consigo influenciar. Se existe uma decisão política por trás e tudo mais, não tem muito o que eu possa fazer. Então, tirar essa culpa de mim também. Né? Eu acho que é um exercício importante pro RH, né? Uhum. Entender ali qual que é o eixo de atuação, onde ele vai conseguir, de fato, fazer as coisas acontecerem. Sim. E nesses dias onde você se questiona e, enfim, o que você faz, Mari? Qual que é qual que é a sua reflexão? O que te ajuda? O que você reflete quando você... Eu tento racionalizar ao máximo possível. Então, eu tento separar, assim, o que aconteceu, o que de fato aconteceu. É grave, não é? Será que eu tô enviesada? Será que eu tô julgando? Então, eu vou muito nesse lugar. O que aconteceu de fato, sabe? Eu tento descrever mentalmente o que aconteceu. E depois eu penso, tá, por que eu me senti como eu me senti? Então, são 2 perguntas, assim, que eu faço sempre para identificar qual que é a causa raiz ali, ou qual que é o gatilho que despertou em mim. Porque, às vezes, não tem nada a ver. Às vezes eu exagero. Né? A gente erra também. Uhum. Então, às vezes, eu tô pintando o cenário de uma forma muito pior do que ele é. Porque talvez eu tenha visto naquela pessoa um comportamento que me remeteu a alguma experiência que eu tive. E aí, nem foi a experiência em si. Mas um comportamentinho igual com uma pessoa que fez eu passar por uma situação já fez eu pensar que aquela pessoa é a pior do universo. E não é assim. Sim. Ninguém é totalmente bom e totalmente mal, né? Todos temos as nossas luzes Sim. e sombras. E eu quis perguntar isso muito para as pessoas até que se encontram nesse momento de, às vezes, cara, eu não... tô me questionando o que eu tô fazendo aqui, ou, enfim, não tô conseguindo, mas também porque, como eu falei, né, eu já tive a oportunidade de trabalhar com você, e uma das características que me marcaram quando a gente trabalhou juntas é justamente a leveza que você traz para momentos muito estressantes ou de volume de trabalho muito alto, de altas expectativas, e eu queria que você falasse um pouco, assim, de... como né? Trazer essa leveza pro dia a dia, tipo, pra você conseguir aplicar nos momentos em que as coisas não tão leves, no né? Caos. No caos. Então, é engraçado, né? Porque as pessoas falam dessa leveza, assim, nossa, você é leve, você traz leveza. E eu falo, nossa, que bom que eu consigo transmitir isso, porque por dentro... Mas eu acho que é muito de novo, de racionalizar. O que a gente precisa fazer? Né? Tem muita coisa para fazer. Como que a gente divide? Como que a gente fatia esse bolo aqui em alguns pedaços e come um de cada vez? O que tem de expectativa? Nossa, esse é um ponto muito importante, assim, alinhar as expectativas do outro, porque muitas das vezes as expectativas são nossas. Teve uma vez que eu fui tomar café com um consultor, assim, que eu gosto muito, e eu falei para ele, não, porque... o CEO espera que eu faça tal coisa, né, da organização que eu trabalhava na época. E ele falou assim, não, mas espera aí, ele falou isso pra você? Ele falou que ele espera que você faça isso, isso, isso? Eu falei, não, mas eu entendi, mas você entendeu da onde? Essa é a sua expectativa, não é dele. Então, assim, calma. Vai lá e alinha as expectativas. Nesse cenário aqui, o que você espera de mim? O que você espera da minha atuação? Comunicação. Comunicar sempre a comunicação, né, gente? E esse é um exercício que eu tenho feito muito, porque eu sempre coloco a régua lá sem limites. Não, eu quero fazer o melhor, o perfeito, o tal. E não existe isso, né? De novo, a gente falou, né, sobre a vulnerabilidade. Então, eu tento levar o máximo com leveza, porque, como você falou, Katê,
a gente passa muito tempo no trabalho e são tempos preciosos da nossa vida. O tempo ontem não volta mais. Então, como que a gente faz esse momento ser legal, ser um momento de conexões, né? Eu, ao longo da minha trajetória, assim, tenho muitos amigos de empresas que eu já passei e que seguem com uma amizade, porque é sobre isso, é sobre como me conecto com as pessoas. Eu, né, pra mim, essa conexão, essa relação é muito importante. Sim. Tem gente que não, tem gente que, eu tô aqui, eu já fiz mentoria com o líder, com o VP, que ele falava pra mim, Mari, eu trabalho para ganhar o dinheiro para proporcionar qualidade de vida para minha família. Esse é o meu propósito. Eu falava, nossa, mas... Ele falou, não, eu não tenho vergonha de falar isso, é para isso que eu trabalho. E você trabalha para o quê? Né? E eu falava, nossa, não, mas não é o dinheiro. Mário, o dinheiro é importante sim, né? Então, é como que a gente olha de novo a diversidade de pensamentos, de propósitos, olhando a individualidade, né? Sim. Mas é isso, eu tento fatiar, fazer um de cada vez, alinhar expectativas. Sim. Tem umas perguntas, indo mais para o final, mas eu tenho umas perguntinhas. Quais as características necessárias para se tornar um bom líder? Olha, a partir de tudo isso que a gente falou, acredito que a escuta seja uma das principais competências, né? Você ouvir, você se conectar, você ler pessoas, entender ali os talentos, os potenciais, os desafios, e aí, com isso, você fazer as conexões necessárias para entregar o resultado. Muito bom. Produtividade. Como ser produtivo sem ultrapassar os limites? Alinhar expectativas. Estabelecer um plano de trabalho, estabelecer qual é o cenário, para onde a gente quer ir e desenhar esse como, né, o passo a passo para entregar o que tem que ser entregue. Acho que se conectar emocionalmente com aquilo que você está fazendo, então por isso que é importante você entender se o que você faz, se onde você está é o lugar que você gostaria de estar. O que você faz é o que você gostaria de fazer. E se não, qual que é o plano para mudar esse cenário? Sim. E se eu puder adicionar alguma coisa, conhecer os seus limites é um ponto muito importante para você não ultrapassá-los. Então, muitas vezes a gente acha que eles estão mais longe do que a gente imaginava. Às vezes a gente entra naquela postura mais masoquista de eu aguento. Então, você ter muita clareza, assim, de até onde dá para ir. Isso aqui, para mim, é inegociável. Exato. Né? E eu não vou ultrapassar, porque daí fica um pouco mais fácil. Então, de novo, né, você falou, outras pessoas já estiveram aqui e falaram, esse autoconhecimento, ele vai se tornando cada vez mais importante. Nossa, muito, muito relevante. Eu tenho uma pergunta, aí agora no freestyle, que é um conselho para mim. Eu me culpo muito por não estar trabalhando, não estar produtivo. Como lidar? A sua vida é a vida integral. Então, dentro do que você precisa entregar, as coisas estão caminhando, né? O trabalho está caminhando, você está conseguindo fazer as suas entregas, então você tem o direito de descansar. O descanso, ele não é só um direito, mas é uma necessidade física do corpo, uma necessidade mental. A gente precisa parar. É nesse momento que a gente se reabastece, é nesse momento que a gente foca em outros aspectos das nossas vidas. Então, é importante... uma dica legal o que você ama fazer além de trabalhar. Sim. Fazer isso, colocar isso na agenda. E eu tenho um exemplo de quando eu estava grávida do meu primeiro filho, e eu tinha a Cláudia Queiroz, era minha líder na época, ela falou assim, Mari, você é workaholic, coloca uma coisa por dia para você fazer à noite, para você se acostumar a não trabalhar tanto igual você tem trabalhado. E eu fiquei chocada, eu não sou workaholic, você é sim. E aí eu comecei a fazer coisas. Então, um dia eu fazia yoga para grávida, outro dia eu fazia natação, fazia massagem, e aí eu coloquei uma coisa por dia, e aquilo foi tão importante para mim, porque quando dava horário, eu tinha um compromisso. Então, assim, eu não parava de trabalhar porque o trabalho tinha acabado, porque ele nunca acaba, né? Mas eu tinha um compromisso comigo. E aí, no caso ali, como eu estava grávida, era um compromisso com meu filho, sim, né? Então, aquilo era tão forte que eu não tinha culpa, era muito prazeroso trabalhar,
até a hora que eu tinha que trabalhar e fazer essa parte do autocuidado, né? Mas eu acho que isso também é muito cultural do momento em que a gente vive, né? Então a gente é muito bombardeado por... Muito. Você precisa ler um livro que vai aprimorar sua capacidade, seu desenvolvimento. Você precisa ver uma série que te traga reflexões. O filme que você vê, ele precisa te trazer alguma coisa. Na internet são cortes e dicas e frases e coaches e etc. Dizendo o que você tem que fazer. E se você não acorda às 5 da manhã, você já acordou fracassando. E a gente é muito bombardeado por isso. E talvez a gente subestime o quanto todos nós somos capazes de ser influenciados por todas essas coisas que estão ao nosso redor e que repetem o tempo todo, que trabalham enquanto eles dormem e não descansam. É uma ótima receita para a clínica psiquiátrica, né? Tem a Thaís do meu time, ela sempre fala, nossa, às vezes, assim, a gente tá muito envolvido em alguma coisa, nossa, a gente tá do jeito que a clínica psiquiátrica gosta. Né? Então, é um pouco de como que a gente, de fato... estabelece, assim, esses limites e não se contamina com tantas dicas, né? E é engraçado, porque a gente é bombardeado. E aí, uma hora fala, faça 21 vezes para criar o hábito. Aí, esses dias, tá aparecendo um vídeo no meu Instagram, assim, não existe 21 dias para criar um hábito. Então, assim, são dicas contraditórias, muitas vezes. Você fala, como que eu faço tudo? Meu Deus! Como equilibrar tudo? Sim. E a minha última, pelo menos, Mari... Como conseguir uma vaga em uma grande empresa? Como conseguir uma vaga numa grande empresa? Primeiro, tenha clareza sobre o que você quer. Mais do que trabalhar numa grande empresa, é o que você quer fazer, onde você quer trabalhar, qual que é a sua área de atuação. O segundo ponto é fazer esse mergulho, né, de autoconhecimento e de missão de vida também, o que me conecta, o que eu preciso entregar como propósito, assim, para minha vida. E se eu fosse uma empresa, eu como pessoa física, se eu fosse uma empresa, o que eu tenho para oferecer, né, para alguém me contratar? Por que alguém me contrataria? Quais são as minhas habilidades, as minhas experiências? O que eu consigo agregar de valor para a organização? Então, são 3 reflexões, assim, resumindo. Muito bom. E até pensando nisso, de quem muitas vezes, às vezes, fica turbinando o currículo de cursos e fala não sei quantas línguas e, né, tá antenado em todos os cursos e isso também é importante, mas a questão a gente falou muito de competências, né, de soft skills e eu queria que você falasse um pouco disso também, o quanto as pessoas devem, né, independente de grande empresa ou pequena empresa, média empresa, de ter a sua própria empresa, mas o quanto as pessoas também têm que olhar para essa questão da soft skills. Não, com certeza. A gente fala muito de contratar pela hard e desligar pela soft, né? Contrata porque a pessoa tem experiência e conhecimento e desliga porque o como ela realiza as atividades não é o melhor caminho. Então, é super importante. Isso a gente treina desde que a gente nasce, na família. Família é um ótimo lugar para treinar, porque lá a gente tem muitos desafios desde a infância, né? Às vezes, quem tem irmão tem que aprender a dividir, tem que aprender a liderar alguma situação, tem que organizar uma festa. Então, acho que são muitos lugares, espaços para a gente treinar. Tem a questão da família, dos amigos, na própria faculdade, né, na formação, no curso técnico, enfim, onde você estuda. Também é um lugar que você aprende ali algumas competências. E se você trabalha numa empresa, você tem muito mais possibilidades, independente do tamanho dela. Se você tem relações, perto de relações humanas, ela está te desenvolvendo para alguma coisa. Então, por isso que é importante saber o que eu quero, quais são as habilidades requeridas e como que eu consigo, no que eu tenho de rotina no meu dia a dia, desenvolver essas habilidades. Seja, às vezes, até no lazer, né? De fato, se você olhar para sua trajetória, para sua história, e você falar assim, putz, isso aqui eu não tentei, eu fiz acontecer. Me propus a fazer. Eu fiz acontecer. Nossa, muitas coisas, muitas coisas. Eu acho que a própria carreira, assim, quando eu penso na minha carreira, principalmente por ser uma mulher negra, não é comum, né? Infelizmente, ainda não é comum nas empresas ter muitas mulheres negras líderes. Então, é algo que eu não tinha muito como objetivo ser líder. Eu sempre tive como objetivo entregar o melhor, influenciar da melhor forma possível e o máximo de pessoas possíveis. E chegar nesse lugar é de muito orgulho, assim, de muita satisfação, né? E foi meio que acontecendo, né? E como você hoje, de certa forma, fomenta ou dá espaço para outras mulheres negras seguirem o seu caminho?
Nossa, eu, como RH, eu tento ali nos comitês que eu participo, né, trabalhar ao máximo a questão de tirar os vieses, né, fazer discussões mais justas, compartilhar experiências minhas. Então, até na sexta-feira, na semana passada, a gente teve uma reunião com os meus pares ali, com o meu líder, e a gente falou sobre isso, né, sobre a diversidade, quanto que é importante, e eu trouxe um pouco da minha experiência, como é ser uma mulher negra nessa cadeira, nessa posição de liderança, e como que vocês podem me ajudar e ajudar outras pessoas que estão aqui na organização. Então, eu tento levar essa mensagem, compartilhar a minha experiência com pessoas que são como eu, né, que estão nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, e com pessoas que tomam decisões. Qual que é a perspectiva do outro lado, né? Como que eles podem ajudar essas pessoas a se desenvolverem, a criar ambiente seguro para isso. Sim. E o que você não está tentando no momento? Hoje, no meu trabalho, o meu sonho, assim, o meu objetivo é que as pessoas tenham uma melhor experiência possível. Independente da área, independente do que elas realizam, mas que a experiência seja positiva. Então, a gente tem trabalhado muito com a questão da conscientização da liderança e um one-to-one, não em ações para todo mundo, mas nas conversas, como que a gente trabalha nessa influência para que eles proporcionem esse melhor ambiente para as pessoas. E dentro do meu time, eu tenho, né, fazendo isso também, esse exercício com o time. Tentando não, fazendo. Isso aí. Mari, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Eu espero que todo mundo tenha aberto um pouco mais para esse tipo de informação, enfim, que é tão importante. A gente trabalha com gente, vive pra gente, contrata a gente, demite gente, vende pra gente, e a gente ainda fala pouco, né, sobre pessoas e o quanto elas são complexas nesse sentido, né, de amplitude de tudo. Mas obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente. E, bom, sigam as nossas redes sociais, Não Existe Tentar, no YouTube, no Instagram, no Spotify, e fique ligado aí para próximos conteúdos. Obrigada, Mari. Obrigada, eu que agradeço, foi muito bom o bate-papo.